Olá, meus amigos, meu nome é Lúcio. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nós criamos aqui algumas tabelas, o formulário para inserção de dados referente ao cadastro de clientes e vamos agora criar então alguns outros formulários. Nós vamos fazer aqui a tab OS C, B e A separadamente e depois então nós vamos fazer um único para preenchimento. Aqui nós vamos começar do final. Vamos aqui clicar no Tab OSC, vamos clicar aqui em Criar e em Formulário. Bom, da mesma forma que nós vimos no formulário anterior, ele cria esse formulário com esses dados, mas nós precisamos fazer algumas alterações. Vamos aqui no modo Design, desse aqui nós vamos retirar o cabeçalho, clicando aqui com o botão direito do mouse sobre esta faixa aqui do cabeçalho do formulário e clicando aqui em cabeçalho rodapé do formulário. Isto. A segunda coisa que nós vamos fazer, vamos selecionar aqui e vamos clicar aqui no menu organizar e aqui em dimensionar no mais estreito. E depois nós vamos voltar aqui em design e vamos entrar na folha de propriedades. Aqui na folha de propriedades nós vamos fazer o seguinte: nós vamos alterar este formulário para que ele apareça como não como um formulário simples, mas como uma folha de dados. Então vamos aqui em modo padrão, folha de dados, permitir modo formulário, vamos deixar que sim, permitir modo de folha de dados, vamos deixar que sim também, e depois já vamos aproveitar e fazer algumas alterações aqui. Autocentralizar, vamos deixar que sim, redimensionar sim, ajustar a tela não, estilo da borda ajustável, vamos deixar como nenhum, seletor de registros não, botões de navegação não, barras de rolagem nenhuma, caixa de controle não, botão fechar não, botões mínimo e máximo também nenhum, e depois, por enquanto aqui nós vamos deixar fazer só essas alterações. Vamos fechar aqui as propriedades, vamos diminuir aqui o tamanho dele, vamos deixar no tamanho 18,5 também. Apesar de que ele vai ficar bem menor, daí nós fazemos as alterações necessárias. Vamos aqui clicar aqui em modo de exibição para nós vermos como que ele vai aparecer. Então vai aparecer assim. Veja bem que a OSB aqui não está aparecendo, número de parcela, porque nós precisamos fazer esse relacionamento, mas nós vamos fazer direto aqui. Vamos então clicar aqui em cima com o botão direito do mouse e fechar. Vamos salvar, que nós ainda não salvamos, como no lugar de Tab, nós vamos colocar FRM OSC. Só. Aqui nós podemos, a B também nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós vamos aqui clicar, selecione a tab OSB, criar, formulário, e vamos entrar aqui no modo design. Vamos retirar o cabeçalho do formulário. Sim, vamos retirar. Aqui nós vamos também fazer a mesma coisa. Em organizar, nós vamos aqui ajustar no mais, dimensionar no mais estreito. Vamos deixar aqui também com o tamanho 18. Isto. E fazer as mesmas alterações. Vamos para entrar na folha de propriedades, você não precisa exatamente entrar aqui em design, folha de propriedades. Você pode, independente de onde você estiver no menu, clicar duas vezes aqui neste quadradinho em branco, isto que ele já abre a folha de propriedades. Permitir modo formulário, sim. Permitir modo de folha de dados, sim. Depois embaixo, imagem nenhuma, tá? Mais para baixo aqui, autocentralizar. Vamos colocar aqui sim, redimensionar, sim.
ajustar a tela não, ajustável aqui a borda nós vamos colocar como nenhum, seletor de registro nós vamos colocar como não, botões de navegação não, barras de rolagem nenhuma, caixa de controle não, botão fechar não, botões mínimo e máximo não, e depois só também. Vamos deixar só assim por enquanto. Opa, nós esquecemos aqui de fazer uma pequena alteração. Nós mudamos aqui para folha de dados e aqui como sim e formulário como sim. Só que deixamos aqui como formulário simples. Nós vamos mudar aqui também para folha de dados. Ok? Vamos salvar. Vamos só substituir aqui o tab por FRM para ficar como formulário. E ok. Vamos dar uma verificada então, né? Ele sai aqui como tabela, inclusive. Vamos aqui no modo de exibição. Tá. Então tá aqui. A OSA também não aparece aqui. Descrição do item. Tá tudo certinho. Então vamos fechar aqui também. Clique com o botão direito do mouse e fechar. Bom, aqui nós já temos dois. Agora nós precisamos desse primeiro aqui, que é o Tab OSA, que é o cabeçalho. Vamos simplesmente fazer o seguinte, vamos clicar aqui em criar, vamos colocar aqui um formulário e da mesma forma aqui ele já criou o formulário inicial. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui no modo design e vamos simplesmente, vamos dar um espaço um pouquinho maior aqui, e vamos simplesmente arrastar para cá a B e vamos arrastar para cá também a C. Isto. Nós temos esta opção e temos também opções uma opção diferente que seria colocar num controle de guias. Por enquanto nós vamos deixar aqui só para dar uma verificada, mas nós vamos alterar para um controle de guias, mesmo porque fica um pouquinho melhor. Isto, vamos aqui os dois, um está maior que o outro, vamos aqui diminuir tranquilamente, vamos deixar mais ou menos aqui com tamanho 16, vamos selecionar aqui os dois e vamos em organizar aqui, vamos deixar no mais estreito. Isto. Vamos dar uma verificada. Então, o que acontece? Aqui nós temos a nossa ordem de serviço com a data e os dados do cliente. Tudo bem. Só que aqui nós só temos o nome do cliente. Depois nós temos aqui os dados do item. Aqui nós precisamos fazer esses relacionamentos, né? Então os dados que nós teremos para digitar são esses três aí. Então veja bem que numa ordem de serviço nós fazemos uma única ordem de serviço, mas nós podemos inserir vários itens e do total da ordem de serviço nós podemos inserir várias parcelas inclusive. Aqui simplesmente para a gente dar uma verificada, porque nós vamos fazer, claro, de uma forma diferente. Vamos selecionar este apagar, este daqui também, e vamos deixar um pouquinho mais elegante. Vamos inicialmente alterar vamos fazer isso daqui e vamos aqui em dimensionar no mais estreito. A ordem de serviço, número está bom desse tamanho, número e data vamos deixar um pouquinho maior. Agora vamos selecionar inteiro e vamos remover, porque eu preciso que cliente fique maior. Então se nós temos aqui a data, vamos colocar lá em cima. Cliente, nós vamos deixar um pouquinho mais para cima. Isto. Vamos aqui até o 17, até o 18, está de bom tamanho. Só que, vamos aqui início, tá. Só que aqui o cliente, por exemplo, eu quero colocar Lúcio aqui. O que vai acontecer? O valor que você inseriu não é válido para esse campo. Pelo fato de que cliente aqui, na verdade, ele é um campo
com o formato de número. Vamos entrar aqui em folha de propriedades, vamos dar uma verificada que ele é o campo OS cliente FK, que, se você se lembra, na tabela nós deixamos, vamos abrir aqui, como número, que seria este dado aqui de cliente. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos mudar este campo aqui, clicando com o botão direito do mouse sobre ele, alterar para caixa de combinação. Isto. Ele cria essa setinha, por quê? Porque aqui nós vamos selecionar o cliente que nós queremos. Agora aqui vamos selecionar, vamos entrar aqui no modo design e folha de propriedades. Então nós estamos aqui nas propriedades deste campo somente. Nós vamos aqui, a primeira coisa que nós precisamos é apontar a origem da linha. Se nós selecionarmos aqui, nós teremos o que aqui? Tab clientes. Vamos criar uma consulta para pesquisa. Então vamos deixar aqui em branco por enquanto. Vamos clicar aqui nas reticências e vamos colocar aqui só o tab clientes. Adicionar e fechar. De tab clientes, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar simplesmente do código e do nome. Somente isso. Agora aqui nós precisamos que, quando nós fizermos a seleção, quando nós percorrermos a lista de clientes que vai aparecer na nossa ordem de serviço, que saia o nome com a classificação por ordem alfabética. Então nós vamos selecionar aqui essa linha classificação e colocar como crescente. Aqui nós vamos clicar no botão Office e selecionar salvar como. Neste campo aqui, salvar como, que está a consulta 1, nós vamos colocar task cliente, para sabermos que isso é uma consulta para pesquisa de dados. Vamos fechar então. Sim. E agora aqui nós vamos, ainda selecionado este campo, vamos entrar novamente na folha de propriedades e agora nós vamos estabelecer o seguinte, ó, task cliente já está aqui. Então nós vamos estabelecer os parâmetros aí das linhas, né, das colunas. Então, número de colunas, nós criamos 2 colunas, então vamos colocar aqui a quantidade de colunas, 2. A largura das colunas, nós vamos colocar como 0 a primeira, porque a primeira é o código, e o código nós não queremos, nós queremos selecionar pelo nome. Vamos colocar como 0, vamos colocar como 8 a segunda, e vamos aqui em largura da lista, que está como automático, vamos colocar 8 também. Se for mais que isso, automaticamente ele assume sozinho. E depois aqui embaixo, a coluna acoplada, nós vamos deixar como a coluna 1. Isto quer dizer que no nosso formulário nós vamos selecionar o nome do cliente. Mas na nossa tabela, na tab OSA, ele vai sair o código do cliente e não o nome. Vamos fechar essa parte então. Vamos aqui salvar. Aqui está como tab OSA, vamos mudar para FRM e OK. Vamos dar uma verificada então de que forma que vai sair. Aqui, pronto. Aqui, embora esse campo seja um número, seja numérico, ele vai aceitar o nome. Porque na verdade ele está trabalhando aqui com o código do cliente. Bom, aqui então nós já criamos o AOS inicial. Agora nós precisamos o que? Vamos entrar aqui no modo design, isto, e aqui nós vamos inserir um controle de guia. Clicando aqui no controle de guia, pode arrastar para cá e clicar simplesmente. Nesse controle de guia aqui nós temos 2 páginas, vamos colocar na primeira, clique 2 vezes para abrir aqui a folha de propriedades da página, está como página 9, na sua pode sair algum outro número, sei lá.
Aqui nós vamos colocar como descrição esta página, só que a legenda nós vamos colocar como descrição, mas vamos colocar esse comercial no início para servir de atalho, tá? Descrição, e depois na outra página nós vamos colocar aqui o nome forma de pagamento, ou seja, vamos colocar aqui condições, né, que seria forma do isso, e um e-comercial condições. Isto. E vamos então fechar. O que nós precisamos aqui agora? Nós precisamos simplesmente, podemos até deixar aqui com a mesma largura, embora não vá utilizar tudo isso. Nós podemos aqui simplesmente arrastar aqui a descrição, que é o B. Nós podemos arrastar para cá. E a condição, nós podemos simplesmente selecionar aqui o FRMOSC e arrastar para cá. Só que na verdade ainda faltou alguma coisa. Vamos retirar aqui este e vamos retirar este também. Só que aqui ainda faltou alguma coisa. Nós vamos ver o que faltou no próximo vídeo. Meus amigos, meu nome é Lúcio. Um abraço.